E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Saudações, membronitas! Como vocês estão? Vamos começar mais um episodinho aqui. Vai ter um teor um pouco mais religioso, como vocês podem ver até pelo título. A gente vai falar sobre o testemunho, basicamente. E eu tô aqui com acesso ao meu notebook para coletar algumas informações. Algum tempo atrás, em 2014, quando eu estava fazendo PEFA e WIU, tinha alguns artigos que a gente tinha que desenvolver em inglês. Então eu coletei algumas informações em português, depois eu traduzi, né? E eu criei eram três artigos que a gente discorreu ao longo do curso que a gente fez. Eu lembro que um deles era sobre adoção, a criação de filhos e tal. Eu mesmo que escolhi o título, né? Era meio que um tema livre. E o segundo eu lembro que era sobre testemunho. E o terceiro eu não vou lembrar agora, mas não vem ao caso. O ponto é que o testemunho sempre foi um assunto interessante para mim, para discorrer. Por isso que eu escolhi esses assuntos, por exemplo, né, adoção, criação de filhos, né, eu tenho 20 irmãos, então eu tinha algumas informações interessantes a serem abordadas, então por isso eu escolhi esse tema. E a mesma coisa foi sobre o testemunho. Eu vou estar mais ou menos lendo o meu artigo aqui para vocês, porque eu tenho um artigo bem resumido, deixa eu ver, uma paginazinha de Word aqui. E depois eu tenho um outro documento que foi as fontes que eu encontrei para fazer esse resumo, que eu também vou estar abrindo. Mas antes eu vou dar uma lidinha aqui, porque eu não sei quanto tempo vai me tomar, né? Então eu vou começar pelo meu resumo, pelo meu documento, e depois a gente parte para as fontes, tá ok? O nome do artigo, na verdade, não é testemunho, é A Fonte da Verdade. Então o título do meu documento era A Fonte da Verdade. E ali aquele subtítulo era uma pergunta: é errado a dúvida ou caramba, agora que eu saquei. O meu documento ele tava em inglês, e daí eu só joguei no Google Tradutor e em português, daí ele ficou meio estranho mesmo. Então vou tentar ler da forma correta aqui do português para vocês. A minha pergunta era: é errado duvidar ou questionar as doutrinas do Evangelho? Ou é uma parte normal, natural do desenvolvimento de um testemunho? O que vocês acham? Essa foi a pergunta levantada por mim ali nesse documento. Aí eu desenvolvi assim: através das dúvidas sobre doutrinas, Joseph Smith encontrou a verdade. Na verdade? Mas como membros da igreja, SUD. Tá, para quem não é SUD, a gente está falando sobre a doutrina da igreja, e daí fica meio difícil entender, mas eu vou considerar aqui que uma boa parte das pessoas é mormon, é santo dos últimos dias, tá ok? Ou conhece pelo menos uma base boa da doutrina. Tá, então a gente tá falando de Joseph Smith. Eu não vou, se eu for explicar cada coisa, daí sim vai tomar um bom tempo. Então vamos considerar que o pessoal é membro. Tá ok? Mas assim, como membro da igreja, devemos nos concentrar na obtenção de um testemunho e fortalecer a nossa fé. E então as dúvidas e perguntas serão, como que eu traduziria isso? Resolvidas? Serão sanadas, mais ou menos assim. Devemos orar com fé para saber o que fazer, e devemos orar determinados a obedecer, porque o Senhor preparou o caminho. Então a gente viu vários pontos aqui. Joseph Smith teve dúvidas, sim, frequentou várias religiões,
até que ele encontrou a verdade fazendo a oração dele e, né, e recebendo uma resposta. Então, mas, daí tem um mas, né, como membros da igreja, a gente não tem que se concentrar tanto nessas dúvidas, mas na obtenção de um testemunho. Então, qual é o foco? Obter um testemunho. Obter um testemunho, você não vai precisar ficar perdendo tempo em questionamentos. Os questionamentos, eles são interessantes, são importantes, mas você vai ter uma base, basicamente isso, né? Então, receber um testemunho vai ter uma base para lidar com as dúvidas, né? Então, vai ser importante talvez buscar as respostas, sim, né, para qualquer questionamento. Mas tendo uma base de um testemunho, fica mais fácil de trilhar esse caminho, vamos dizer assim. E fortalecer a fé. Então, fortalecer a fé é um outro ponto. Então, tendo testemunho, fortalecendo a fé, essas questões vão ser resolvidas mais facilmente. Então, quando a gente procura algumas respostas sem ter uma base, fica difícil, né? Próximo tópico que eu abordei foi que devemos orar com fé para saber o que fazer e devemos orar determinados a obedecer, né? Então, que é basicamente os passos para se receber ou se fortalecer um testemunho, né? Você vai fazer uma oração, né? Como o Joseph Smith fez, para receber instruções, né? Ou receber um fortalecimento ou uma resposta sobre determinada coisa, fora a questão de estar lendo, estar pesquisando, estar se informando, estar buscando informação com outras pessoas, com outros conteúdos, né? Tá? Vamos dizer assim, trabalha lado a lado essas duas coisas. Porque o Senhor preparou um caminho, então basicamente você tem que achar esse caminho, né? Há aqueles que distorcem a verdade e mudam as doutrinas. Então a gente tem que estar ciente disso, né? Como eu falei no outro podcast, tem gente que mente. É verdade, tem gente que mente mesmo. Eles têm os propósitos e os motivos para distorcerem a verdade, né? Então, o que ele vai ser beneficiado com isso, né? Então, sim, tem pessoas que distorcem a verdade para benefício próprio, né, para estar certa, por exemplo, ou para um benefício financeiro ou qualquer coisa assim, tá? Então vamos considerar que isso existe, né? Mentira. O conhecimento do mundo não é capaz de definir as coisas espirituais. Então é aquela coisa, vamos dizer assim, né? Você não discute a fé, né? Então porque às vezes a gente pensa só na nossa fé, né? Então a ciência, né, ou o conhecimento do mundo não vai explicar as coisas do espírito, porque, né, isso se chama fé, né? Não vamos perder muito tempo explicando isso, porque é uma coisa meio básica. Mas às vezes a gente pensa só na nossa fé. Então eu pensar assim, né, não, eu acredito sim que a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias é a única verdadeira na Terra, que tem o evangelho restaurado, que tem um profeta vivo, tem o poder do sacerdócio, o poder de Deus na Terra, a autoridade para realizar as ordenanças necessárias para a salvação das pessoas. Tá. Mas daí com essa ideia em mente, com essa verdade em mente, eu vou descartar a verdade do coleguinha, né? Então, vamos dizer assim, né, um muçulmano, um católico ou qualquer outra pessoa que não seja Sud, não seja Mormon, a verdade dele não se aplica a mim, né? E essa fé dele, para mim, vai ser descartada. Ele tá errado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que mais que a gente falou aqui? Eles podem ser entendidos, né? Então as coisas espirituais que não podem ser explicadas, né, pelo mundo, pelo conhecimento do mundo, elas podem ser entendidas através do Espírito. Ok, né? Quando a gente falou sobre testemunho. Eles devem vir do coração e é lá que encontramos o testemunho. Opa, né? Então já sabemos aonde vamos encontrar o testemunho. No coração, né? De que forma? Orando, né? Tendo fé, que mais? Buscando conhecimento, buscando informação. Então a gente vai encontrar o testemunho. Tá, ok. Que é um certo conhecimento da veracidade das doutrinas do Evangelho. Então, né, a proposta feita no subtítulo lá, né, tá certo, questionar as doutrinas do Evangelho,
A gente está vendo aqui que, né, a gente pode questionar, mas vamos ter uma base sobre isso, que é o testemunho. Então a gente buscando um testemunho vai ficar mais fácil resolver essas questões. O presidente Kimball aconselhou como obter um testemunho. Opa, né? Então vamos mais uma informação aqui. Quero saber como é que eu vou fazer. Estudo. Tá entre abre aspas, né? O presidente Kimball falou: estudo, refletir, pensar, orar e agir. Fecha aspas. Então foi o que ele comentou aqui. Estudar, refletir, pensar, orar e agir. Os passos para receber um testemunho. Ok. Claro que o estudo é importante, mas deve ser acompanhada de orar e ter fé. Belezinha? Aí, ó, tá vendo? Já foi 10 minutos e a gente tá aqui no artigo ainda. Disse o profeta Alma no livro de Mórmon. É uma tradução bem ruinzinha, tá? Mas a gente vai tentar falar aqui de forma mais sucinta. Não supondes vós que sei dessas coisas, eis que eu testemunho a ti, que eu sei que essas coisas das quais vos falei são verdadeiras, e como supondes que eu sei da sua garantia, deve ser alguma outra palavra, tá? Isso aqui foi traduzido pelo Google. Eis que vos digo que são feitos conhecidos a mim pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então ele recebeu, né, através de Deus. Então ele sabe essas coisas através de Deus. E eis que eu já jejuei e orei dias muitos que conheço essas coisas. Oh, caramba, cara. Tá, então já há muito tempo que ele ora e jejua e ele sabe dessas coisas por isso. E agora eu sei de mim mesmo que essas coisas são verdadeiras. Para o Senhor Deus fez-se manifesto pelo Espírito Santo, e esse é o espírito de revelação que há em mim. Alma 5, 45, 46, para quem quiser saber qual é essa escritura, quiser ler ela direito, mas eu acho que deu para entender a ideia, né? Então, eu sei dessas coisas, e vocês estão se perguntando como que eu sei dessas coisas? Porque eu já jejuei e orei por muitos dias para saber dessas coisas, por isso que eu sei que elas são verdadeiras. E como que eu recebi? Através do Espírito Santo, que se manifestou em mim, né? O Espírito de Deus, que ele nos revela essas coisas, tá? A simples então, próximo passo no nosso artigo aqui. A simples aceitação passiva das doutrinas não vai me trazer um testemunho. Opa, então, eu só vou simplesmente aceitar e é isso. Eu vou começar, engolir coisas que, isso aqui parece estranho, isso aqui eu não entendi, mas eu vou começar a engolir. E eu não resolvo essas questões, então isso não vai me trazer um testemunho. Só engolir essas informações, né? Só aceitar passivamente. Então, Deus irá nos revelar quando nos tornarmos humildes, receptivos e empenhados em obedecer. Quando não aceitamos doutrinas, né, a menos que comprovadas intelectualmente, não estamos mostrando a nossa fé. Isso daí é básico, né? A partir do momento que a gente sabe de uma coisa, a gente não tem mais fé, a gente sabe, entendeu? Eu sei que eu sou homem. Por quê? Porque eu tenho alguns indícios no meu corpo que eu sei que quando eu nasci, a partir daquele momento, eu sou homem. Sexo masculino. Eu não tenho fé disso, porque eu já sei. Agora pegar uma coisa mais abstrata. Eu tenho fé, eu acredito que se eu trabalhar bastante, eu vou conseguir dinheiro para fazer alguma coisa que eu tô planejando há muito tempo. Então isso é uma fé, porque eu ainda não sei. Eu tenho alguns passos a seguir e acreditar e me esforçar. Então aquele negócio, né, de agir, né, acreditar, pensar, refletir e agir, né, vai me fazer com que, né, essa minha fé seja atingida ou realizada. E a partir do momento que ela se concretizou, aí eu sei. Então já estamos vendo aqui a diferença entre um conhecimento comprovado intelectualmente da fé, a diferenciação entre os dois. A partir do momento que eu conseguir aquela coisa que eu almejo, que eu vou trabalhar, vou juntar um dinheiro, eu vou comprar, a partir desse momento que eu conseguir comprar
resultante de todo esse meu esforço, eu vou saber. Então, intelectualmente, vai estar comprovado que aqueles passos que eu segui me levaram a esse ponto, então eu sei que esses passos me levaram àquele ponto, né? Mesma coisa, né? Tipo, eu acredito, eu tenho fé em Deus, não vi ele não, né, não apareceu para mim e tal, mas a partir do momento que ele aparecer, que eu tiver, né, uma comprovação intelectual, aí eu não vou mais ter fé, eu vou saber, né? Próximo parágrafo do meu artigo, eu falo assim: a fé não é sobre ter uma lealdade cega, mas obedecer fielmente é abrir as portas que encerram o conhecimento espiritual. Então são dois pontos assim relativamente conflitantes, né? Então assim, ter fé não é também ter uma lealdade cega, mas também obedecer fielmente vai abrir as portas que encerram o nosso conhecimento espiritual, tá? Então não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento espiritual. Para receber esse testemunho, a gente tem que demonstrar também uma obediência fiel ao Senhor, não necessariamente uma lealdade cega, mas, né, uma obediência fiel a Ele. O membro fiel, estamos falando do fiel. Então, o adversário faz-nos pensar que quando nós aceitamos sem questionar, é uma obediência cega. E não é para pensar por nós mesmos. A verdade é que nós não somos obedientes porque estamos obrigados a fazê-lo, mas porque sabemos verdades espirituais e decidimos obedecer movidos pela fé e testemunho. A questão é simples: nós confiamos no Pai Celestial? Às vezes não entendemos o motivo para obedecer, e naquela época, ou nesse momento, nós usamos a fé. Aí abre aspas aqui uma escritura, 1 João 4,18, que diz: não há medo no amor, não, acho que não há temor no amor, mas o perfeito amor lança fora o temor. É alguma coisa assim a escritura. E acabou o meu artigo. Então, basicamente, esse finalzinho aqui diz assim: a gente confia no Senhor. Então, se a gente tem fé, a gente recebe um testemunho, né, ou vai aperfeiçoando esse testemunho, e se a gente confia no Senhor, a gente vai entender que a gente vai obedecendo e Ele vai nos fortalecendo. Basicamente é isto. Vou falar aqui algumas fontes. No Princípios do Evangelho, também no... deixa eu ver aqui... Manual do Professor do Novo Testamento, de Doutrina do Evangelho, de 1997. Agora na Biblioteca do Evangelho, que tem o app, fica mais fácil de pesquisar na lupinha também, né? Se quiserem, tem o título aqui: Cada um de nós pode receber um testemunho / uma revelação do Pai Celestial por meio do Espírito Santo. Esse é um dos artigos que eu li Aliás, esse meu artigo, tá, não tem basicamente nada de palavras minhas, tá? São só coletâneas de discursos, de informações dos manuais da igreja, tá? Então não é nenhuma ideia minha. Então tudo foi um compilado de ideias que foi juntada para formar, né, tipo, o que é um testemunho, como adquirir e como encarar essas dúvidas que nós temos do Evangelho. Do Manual do Novo Testamento, o título é Retende os Preceitos, como vou-los entreguei, né? Então falou sobre isso. Um discurso do Elder R. Conrad Schultz, dos 70. O título é Obediência e Fé. Agora não vou saber que ano que é, porque não está mostrando o ano aqui. Vamos descer aqui o artigo. Outro. Primeiro conselheiro no Bispado Presidente, Richard C. Edgley. O título é Uma Voz Mansa e Delicada e um Coração Palpitante. Tá, então, isso aqui eu escrevi em 2014, então, né, com certeza é uma liarrona anterior a isso. Tem até do James e Faust aqui. O nome é Chamados e Escolhidos, James e Faust, segundo conselheiro na primeira presidência. Tirei bastante desse. Outro aqui, do Quórum dos 12 Apóstolos, Ellington Perry. O perfeito amor lança fora o temor. Aí a partezinha final do meu artigo, eu usei desse discurso aqui. Daí tem manual do aluno do livro de Mórmon, capítulo 2, que fala sobre o primeiro Nef 1 a 5,
que fala sobre murmurar, depois fala sobre eu irei e cumprirei. Aí tem mais partes aqui, não é só o capítulo 2 do manual do livro de Mórmon. Alma 13:4, que fala havia arbítrio no mundo pré-mortal, o título. Aí bastante coisa de Alma 13:6 e 18. Enfim, essas são as minhas fontes sobre esse meu artigo, tá? Eu acho que quem quiser o artigo eu posso mandar, tá? Eu posso mandar os dois. Como eu falei, né, a tradução tá meio ruim, e esse outro artigo, que é a coletânea das informações, tá bem recortado, entendeu? Não tá organizado, mas quem quiser esses artigos em PDF, eu posso criar o PDF, me manda um e-mailzinho lá no omembrofiel@gmail.com que eu posso estar enviando, tá ok? E agora vamos passar para a próxima parte. O que você já teve alguma experiência espiritual? Alguma situação que te marcou? Eu tive algumas experiências, não vou estar relatando aqui, porque esse episódio aqui, olha, já ficou longo, já estamos no minuto 20 aqui. E a gente tem algumas informações mais a serem tratadas, né, nesse episódio. E eu acho que vai ser interessante eu repassar essas minhas experiências pessoais numa outra temporada. Esse aqui vai ser o nosso último episódio desta temporada. A segunda temporada está finalizando aqui. Eu tento fazer uma diferenciação entre as temporadas para vocês conseguirem perceber melhor essa mudança de abordagem, né? Então a gente vai ter abordagens diferentes, né? A gente teve na primeira temporada uma abordagem, essa segunda temporada a gente teve essa abordagem aqui, né, mais, né, filosófica. Terceira temporada a gente vai ter conteúdo da igreja, a gente vai estar discutindo algumas informações, por isso, né, que a gente está finalizando aqui, né, sobre o testemunho. E depois acredito que vai ter uma quarta temporada ainda com algumas informações pessoais, que eu acho que se encaixa melhor as minhas experiências pessoais. Mas vai ficar entre terceira ou quarta temporada que eu vou estar comentando com vocês as minhas experiências pessoais. O ponto é que, às vezes a gente fica em dúvida, a gente pensa assim, o que é uma revelação, ou o que é um testemunho, o que é que eu posso encarar como uma coisa vinda de Deus, o que foi uma casualidade, né, ou enfim. Tem muita gente, né, eu acredito que até na igreja SUD, né, mas outras religiões também, que tem aquela tendência em colocar, vamos dizer assim, Deus como o responsável de tudo de bom e o Satanás como o responsável de tudo de ruim. Então eu vou cometer um erro, eu vou fazer cometer um pecado, ou cometer um erro na minha vida, e aí eu vou falar, não, isso aqui foi Satanás, isso aqui foi ele que fez, entendeu? E eu vou estar assim tirando a minha responsabilidade daquilo e jogando nele. E o problema, né, dessa banalização do mal, né, ou às vezes banalização do bem também, é isso, né, essa questão da gente tentar tirar a responsabilidade da gente. E no caso da banalização do bem, é assim, não, tudo de bom vem de Deus. Então vamos dizer assim que eu orei para que um ente querido que está no hospital fique bem e de repente a pessoa morre. E daí, se eu banalizei o bem tanto, eu vou ter uma frustração. Deus não quis salvar essa pessoa era uma pessoa tão boa, e por que ela morreu? Eu vou começar a questionar, não, por que as coisas ruins acontecem, por que Deus não tomou uma providência. Então esse é o problema, né, da banalização do bem. A gente vai começar a questionar coisas que às vezes a frustração só aconteceu porque a gente criou aquela situação na nossa própria cabeça. Né, em vez de eu pensar assim, não, eu fui fraco, eu cometi esse erro, né, eu vou me responsabilizar, eu vou assumir, né, a responsabilidade, as consequências sobre esse ato, né, eu vou às vezes estar pensando assim, não, isso aqui foi Satanás, o poder dele, ele fez isso, ele fez aquilo, não fui eu, né, eu vou começar a colocar mais ele do que eu, né, eu fui uma vítima dele. Então tomar muito cuidado com isso. A questão também da gente esperar, muitas vezes, que o testemunho vai ser uma visão, né? Ele vai ser uma visão, vai ser uma coisa muito clara, muito evidente, né? Um anjo vai descer, alguma coisa assim, e quando a gente não recebe isso, a gente se frustra. Então foi a gente mesmo que criou aquela situação na nossa cabeça.
Como a gente falou anteriormente, ó, como se aplica, né? A petição de princípio. Então eu vou atrás de uma coisa já esperando tal resposta. E quando ela não acontece daquele jeito que eu desenhei, eu me frustro ou não reconheço. Como o cara que tá se afogando, tem aquela historinha, né? O cara tá se afogando, tá pedindo ajuda a Deus, e daí vem, né, um golfinho oferecendo ajuda, ele, não, tô esperando a ajuda de Deus. Vem um barco salva-vida oferecendo ajuda, ele, não, tô esperando a ajuda de Deus. E vem várias ajudas, de repente ele morre, cadê a ajuda do Senhor? O Senhor mandou tantas ajudas, a gente só não reconheceu, porque a gente estava esperando outra coisa. Vamos pegar um outro ponto agora. Às vezes a gente confunde, então isso aqui, ó, é uma parte muito importante sobre o testemunho que eu vou falar agora. Muitas vezes a gente confunde os nossos sentimentos pessoais, nossas emoções, nossos sentidos com um testemunho. Por exemplo, eu não citei aqui a espera de um milagre, que eu chorei bastante, né, com a né, injustiça que aconteceu com o John Coffey, né, ou outros filmes que acontece uma coisa que me deixa emocionado e eu vou chorar. Por quê? Porque aquilo tocou os meus sentidos, né, tocou a minha empatia, e eu vou chorar com aquilo. E então, não quer dizer que aquela história é real, que aquilo aconteceu. Ele faz algumas coisas mirabolantes, né? Ele põe a mão ali e tem um poder que não condiz com a realidade, né, do mundo. Foi uma ficção. O ratinho viveu por séculos, sei lá quanto tempo. Não lembro se em algum momento do filme ele relaciona esse poder que ele tem com Deus, né? Mas vamos dizer que não, vamos dizer que ele não se relaciona. Então, pra gente fica difícil acreditar que aquilo aconteceu de verdade. Óbvio, aquilo foi uma história criada. Mas vamos dizer que tem um indivíduo que fala, não, eu chorei nesse filme, meus sentimentos, minhas emoções foram atingidas, aquilo que eu senti foi o espírito, e por isso foi um testemunho de que aquilo é verdade. Então John Coffey existiu, tudo aquilo aconteceu de verdade, né? O ratinho tá vivo até hoje, e eu torno isso como um testemunho. E quando a gente, né, na realidade, a gente sabe que aquilo foi um filme, foi uma ficção, não aconteceu de verdade. Mas o que aconteceu? Eu confundi minhas emoções com um testemunho. Isso é muito fácil de acontecer. Num panorama mais agressivo, por exemplo, um religioso do Islã, eu sempre estou usando o Islã, muito tocado pela crença dele, acredita que os infiéis têm que morrer, e ele vai lá e, assim, tocado por aquele sentimento do espírito. Então ele fala que aquela emoção que ele sente da veracidade da religião dele e da veracidade da ideia de que os infiéis têm que morrer e que ele tá fazendo aquilo por Deus, é tão tocante nele que leva ele a cometer aquele ato contra a própria vida. Então a gente vê que as nossas emoções não necessariamente são fruto do Espírito, ou uma resposta, ou uma resposta do Senhor. Os nossos sentidos também são muito falhos para a gente querer dizer certamente que por conta do uso de algum dos nossos sentidos, aquilo representa um testemunho real. Uma vez a gente estava numa rodinha, acho que era uma reunião de integração, e um membro, acho que era o conselheiro do bispo, ele estava contando, era um senhorzinho já bem bacana, né, o senhorzinho, e ele estava falando, né, muitas vezes a gente se confunde e a gente presta um testemunho de uma coisa que não é real. Ele falou, por exemplo, né, os amigos meus, quando a gente era criança, adolescente, assim, né, adolescente quase adulto, eu falei criança, depois adolescente, quase adulto. Era mais ou menos assim, ele falou na época assim de uns 18, 19, ele falou que tinha um mato perto da casa dele, que eles iam, e assim, o pessoal dizia com certeza que tinha um cara, um bicho, uma coisa lá ruim, que ninguém podia passar por lá. Né, gente que vive no mato, ainda mais antigamente, né, sei lá, uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, ele já faleceu. Ele falou que assim, o pessoal se confundia muito com aquilo, e ele falou que não, o pessoal jurava, e teve gente que viu e falava que viu, e assim, às vezes a pessoa estava certa de que viu. E daí uma vez ele com os amigos indo, e todos viram e saíram correndo, e ele não correu.
né? Acho que era de noite, não sei, mas era difícil de ver, todo mundo viu a assombração e tal, e ele foi mais perto, e quando ele chegou mais perto era um emaranhado de galhos com folha e tal, que parecia muito bem, né, com o movimento do vento, o vulto de uma pessoa. Então assim, os sentidos da visão, né, enganaram eles, né? Então muitas vezes a nossa audição pode nos enganar, nosso tato, nossa visão, nossos sentimentos, nosso emocional. Às vezes a gente pode estar abalado emocionalmente, pode ter alguma coisa emocional acontecendo no nosso corpo que vai nos tornar mais instáveis, e às vezes a gente vai usar dessa instabilidade como uma resposta, né? Um testemunho. Algumas pessoas citam o exemplo de Joana d'Arc, por exemplo. Ela, né, vamos resumir a história dela. Ela diz que desde criança ela via os santos da Igreja Católica, ela via eles dizendo que ela ia ter que participar na guerra, porque ela ia salvar a França e tal. E ela conseguiu, ela estava tão convicta dessa ideia de que ela viu o São não sei o que lá, acho que eram uns 3 santos da Igreja Católica, dizendo que ela ia ter que, né, falar para o rei as estratégias de guerra, que eles iam ganhar a guerra. E daí ela conseguiu, não sei como, né, ter o contato com o rei, convencer o rei de que ela ia salvar a França, e ela foi para a guerra. E a França ganhou aquela guerra. Então eles colocaram a ideia de que aquela guerra foi ganha porque ela era uma profetisa, né? Uma profetisa, estava certa, e era uma mensageira de Deus, enfim, né? Uma representante de Deus para salvar a França ali naquelas guerras. Se a gente parar para pensar, Deus odiava o povo oposto. Não lembro quem era o povo que eles estavam lutando contra, né? Mas, né? Tipo... quando a gente vê a percepção de um ponto de vista, a gente está jogando o outro ponto de vista como o errado, né? Então o outro povo, no caso, era de Satanás, e Deus queria que eles fossem destruídos. Basicamente era essa ideia, então, que a Joana d'Arc levantou. Talvez, né? Nunca se sabe, mas, né, é uma coisa que a gente tem que pensar. E daí, aí todo mundo, né, levantou a bola dela lá em cima, e depois teve uma outra guerra. Ela falou, não, a gente vai ganhar, vai ser assim, assim, assado, e pá! Eles perderam. E depois ela foi, né, julgada como uma bruxa e tal, e foi morta na fogueira. Essa é a história dela. Os cientistas hoje, os estudiosos, dizem que provavelmente sim, ela acreditava no que, né, tipo, porque ela era tão intensa naquela crença dela de que ela falava com os santos. Ela falou que via eles falavam com ela, que eles acreditam que sim, ela poderia acreditar nisso, porque sim, ela poderia ter uma condição de esquizofrenia, por exemplo, né? Para quem assistiu o filme, para quem não assistiu, recomendo. É Uma Mente Brilhante, né? Mostra bem como que uma pessoa tem essas visões e que elas são fabricadas pela mente, que é o caso da esquizofrenia, né? Essa psicose esquizofrênica faz com que você veja pessoas, você ouça coisas, e para você ela é super real, como, por exemplo, esse podcast, né? Esse podcast pode ser uma alucinação da sua cabeça, mas era assim que ela... já passamos de 30 minutos e é isso aí, é o último episódio, tá valendo, né? Então, quantas coisas a gente pode considerar como falhas que podem nos enganar, e às vezes a gente, né, por exemplo, para ela era tão real aquilo, que aquilo sim era um testemunho, aquilo era sim um santo. Pra gente, vamos dizer assim, Mormon, santos dos últimos dias, né, a Igreja Católica não é a verdadeira, logo Deus não ia se manifestar através dela. Essa questão também de ganhar a guerra, qual que era a intenção de Deus em a França ganhar aquela guerra, e depois, por que ela recebeu a revelação de que eles iam ganhar a Segunda Guerra e eles perderam, né? Ela estava certa, era uma revelação de Deus na primeira, mas a segunda não era, né? Quantas coisas que a gente tem que levar em consideração antes de determinar que algo foi um testemunho, né? Foi uma experiência espiritual. Por quê? Porque a gente não pode se deixar enganar por sentimentos errados. Por quê? A gente nunca parou para ver, aliás, né? Vocês talvez não, né? Eu já vi
testemunho de pessoas de outras religiões diversas, e eles estão muito crentes de que aquilo foi uma revelação espiritual e de que a igreja deles é a verdadeira, assim como nós, membros da Igreja Sud, acreditamos que a nossa é verdadeira. Eles também acreditam que a deles é verdadeira, e eles têm experiências espirituais. Eles não estão tentando enganar a gente, eles tiveram sim essas experiências espirituais, e aquilo é o testemunho deles de que a igreja deles é a certa. E por que pra gente, a gente tem experiências espirituais que também determinam que a nossa é a certa? Quem está enganado? Pra gente, né, com certeza eles estão enganados e a gente está certo. Para eles, com certeza a gente está enganado e eles estão certos. Então, para a gente não se auto deixar enganar, a gente tem que saber perceber de forma correta para que esse testemunho seja uma coisa tão inabalável que não vai ser uma autoenganação. Aliás, eu já lembrei aqui de um outro ponto. Deixa eu pegar aqui um documento aqui que eu tenho, que tem mais uma escritura bem interessante que eu não citei aqui para vocês. Tá no meu celular, vou ter que abrir aqui o documento para poder ler. Vamos ver se eu minimizar, se ele vai continuar gravando. Diz assim, parece que tá gravando, né? Bruce R. McConkie disse: por meio do Espírito Santo, a verdade é incutida nas próprias fibras e nervos do corpo de maneira a não ser esquecida. Então, assim, cara, diz basicamente como é um testemunho. Ela vai estar infiltrada, enraizada no nosso corpo de maneira tão forte de que não vai ser possível esquecer. Aquilo não vai ser tirado da gente. Então a gente vê que basicamente, para mim pelo menos, como pessoalmente, o testemunho de outras pessoas ele pode agregar, mas ele não é um fato. Por quê? Porque eu não posso basear meu testemunho no testemunho de outras pessoas. Senão aquela pessoa vai cometer um erro, né? Ou vai se afastar, ou vai, enfim, cometer um erro grave, e eu vou pensar assim, o meu testemunho estava baseado naquela pessoa e agora, meu testemunho é nada. Então, temos que ter o nosso próprio. Pessoas mentem, tá? A gente tem que considerar isso também. Eu já ouvi discursos, testemunhos absurdos, onde as pessoas se contradizem, onde, pra mim, assim, eu tô falando absurdo, mas é um julgamento pessoal. Por quê? Porque parece muito, tipo, a pessoa entra em contradições, a pessoa parece que tá tentando impressionar, mas a questão é que o máximo que cabe a gente é respeitar o testemunho das outras pessoas. Então o nosso testemunho, tipo, o meu testemunho pessoal não pode ser dado para outra pessoa como uma verdade absoluta, Ele é meu, ele só serve para mim. Eu posso compartilhar com pessoas que eu acho que vão respeitar. Vamos dizer assim, aqueles testemunhos que eu estou julgando como absurdos. Vamos dizer que eles são reais. Para aquela pessoa aconteceu de verdade e eles são reais mesmo, mas para mim parecem absurdos. A gente tem que tomar cuidado também, porque muitas vezes o testemunho pessoal nosso é tão intenso e serve tanto só pra gente, de que a gente não vai compartilhar ele abertamente para todo mundo, porque ele não vai ser respeitado, tá vendo? Assim como eu não respeitei, vamos dizer assim, aquele testemunho que eu acho absurdo, é melhor que aquela pessoa compartilhasse com quem vai respeitar. Da mesma forma, enfim, eu estou compartilhando as minhas ideias, minhas percepções num podcast, então obviamente é público, porque eu não me sinto tão atingido quando as pessoas não concordam ou atacam as minhas opiniões. Eu absorvo muito o que eu acho assim, tipo, eu ouço, para eu verificar se eu tô errado em alguma coisa, mas não é o fim do mundo pra mim se as pessoas não acreditam ou vão julgar, tipo, isso que você tá falando é besteira. Tá bom, pra mim é real, você pode me dizer por que você acha que é besteira, mas, enfim, entenderam a ideia, A gente tem que tomar bastante cuidado com pessoas que tentam manipular a gente. A gente falou já em 2 podcasts sobre manipulação. Geralmente a pessoa que manipula tem um interesse pessoal, mesmo que seja só para aumentar o seu ego ou algo do gênero. Uma coisa interessante também é que as pessoas que estão sempre tentando agradar os outros são altamente manipuláveis.
Então a questão é, tipo, a gente não vai questionar, a gente não vai conflitar. Geralmente essas pessoas são mais suscetíveis a serem manipuladas. Então sim, né, a gente pode questionar, a gente pode... Acho que tudo de forma respeitosa é bem-vindo, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de sermos enganados. Ou às vezes a gente pode enganar a nós mesmos, né, como eu falei, com os nossos sentidos. Muitas vezes com sonhos, sabe? Então muitas vezes o sonho simplesmente foi um sonho. Quando a gente estuda Freud, ele destrincha bem completamente assim, como o sonho acontece, como os nossos medos, as nossas inseguranças influenciam no nosso sonho, como, por exemplo, o que a gente viveu nas últimas 24 horas influencia no nosso sonho. Então tem muito do que, sabe, às vezes eu sonho uma coisa, por exemplo, às vezes eu vou comentar com a minha esposa, eu falo assim, nossa, cara, ó, ontem aconteceu tal coisa, e anteontem aconteceu tal coisa, e depois assim, tudo se junta, faz uma mistureba e entra no meu sonho. E Freud, ele relaciona como está o nosso emocional, nossos medos, nossas inseguranças, nossos traumas anteriores, como eles influenciam nos nossos sonhos, tá? E assim, né, porque eu já vi muita gente falar assim, porque eu recebi um sonho, aconteceu assim, isso era uma revelação. Porque isso aconteceu. E daí a pessoa profetiza mais uns sonhos assim, umas 3, 4 vezes, não, porque isso vai acontecer, e de repente não acontece. Então a gente, né, toma cuidado com o que foi coincidência, o que foi realmente uma resposta, o que está ligado com outras coisas do nosso emocional. Aí, tendo em mente todos esses fatores, a gente consegue selecionar direitinho o que foi um testemunho nosso, pessoal, o que não foi. Né, e deixamos de nos manipular a nós próprios mesmos. Nossa, essa frase ficou bacana. E temos algo mais concreto, mais forte, mais enraizado, que vai nos servir como base. Belezinha, pessoal, já chegamos aos 40 minutos aqui. Eu não estava esperando esse tanto, mas muita coisa que eu queria falar sobre sonho. Nossa, eu fiz uma pesquisa enorme sobre sonho, né? Destrinchei aqui em 2, 3 minutos. Sobre a manipulação também tinha muito mais coisa assim, para a gente entender como não deixar, né, o nosso testemunho ser manipulado, as nossas impressões, como não nos manipularmos também, nos deixarmos enganar. Mas é isso, talvez a gente trate no decorrer de outros podcasts, né? Não quero passar muito tempo aqui discorrendo sobre esse assunto. E pode ficar como lição de casa para vocês, se quiserem, né? Deem uma estudadinha sobre sonhos, sobre o nosso emocional e como ele pode influenciar nas nossas percepções, ilusão de ótica, por exemplo, como a nossa mente pode nos enganar sobre algumas coisas. E também sobre esse documento, né, sobre testemunho. Opa, tá interessado em estudar um pouquinho sobre o que é o testemunho, palavras da Liahona, de manuais da igreja, das escrituras, a gente compartilha e pode estudar mais a fundo. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Nossa segunda temporada está finalizada. Eu vou enviar no próximo dia, né? Amanhã, então, vou estar enviando o vídeo prometido. E depois, não sei quanto tempo, na verdade, vai levar para eu coletar algumas informações e conseguir desenvolver alguns episódios, né, da nossa terceira temporada. Aí eu vou dar início a estar lançando, né? Como eu fiz nesse aqui, né? Eu gravei eles anteriormente, né? Então provavelmente esse aqui que eu tô gravando eu vou postar, sei lá, né, daqui uma semana, alguma coisa assim. E, né? Eu quero ter esse buffer, né? Por exemplo, essa folga para se algum dia eu não conseguir gravar, pelo menos eu não falhar e estar sempre lançando um episódio por dia, né? Sou sistemático mesmo. E convido vocês a estarem acompanhando nossa terceira temporada. Como eu falei, é a cerne do nosso podcast. A gente vai estar discutindo um pouquinho, né, sobre doutrina, sobre informações. E assim, garanto para vocês que vai ser bacana, tá? Não vai ser um negócio chato. Eu gostaria muito da participação, assim, sabe? Tem ideia diferente, tem fontes diferentes. Vou gostar muito de estar discutindo com vocês, né? Como a gente já falou, maneiras certas de discussão, né? Não gosto da discussão ruim, só da discussão boa, sem agressividade, com respeito. Que eu sei que a gente está aqui num podcast, né? Num canal onde temos ex-membros, né? Membros, pessoas totalmente aleatórias de fora, e pretendo manter uma harmonia. Vamos ficando por aqui e até a próxima!